E aí, pessoal, bora começar lá mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar construindo um giral aqui pra gente. Como vocês sabem, né? Nós tínhamos um giralzinho, que era onde a gente mexia para tratar peixe, tratar um frango, mexer com carne assim, para não ter que ficar mexendo ali dentro da cozinha. Por exemplo, para estar tratando peixe lá na pia da cozinha mesmo ali, ó. Aí você vai tratar peixe, aí fica o escorredor de louça, né? Fica do lado lá onde você coloca a louça para escorrer na água e tal. Aí você vai tratar um peixe ali, sempre uma escama aqui, outra acolá, sem falar nos fatos do peixe, né? Que aí vai fazendo sujeira também e tudo. Aí, então é muito bom a gente ter um giralzinho fora para estar mexendo com isso. Quando a gente abate um porco, por exemplo, é bom ter uma mesinha, né? Pra gente tá trabalhando com ele, né? Para descarnar e assim por diante. Aí, pessoal, nesse caso, eu vou mostrar para vocês ali o que a gente está utilizando ali para mexer com os porcos. Com esses dois últimos, por exemplo, que nós abatemos. Olha só aqui, pessoal. Aqui, ó. Nesse exato local aqui, ó, era o giralzinho que nós tínhamos aqui, né? Aí como passou a telinha aqui, né? Para as galinhas não estar entrando aqui para casa, para não ficar dentro da área e tudo, aí tivemos que tirar o giralzinho daqui. Esse giralzinho que tinha aqui, ele era bem básico, foi o pai ainda que fez ele, no caso, quando a gente estava construindo a casa, né? Aí essa pia aqui, ó, essa pia aqui, ela ficava lá na casa, lá na área da casa. E aí quando a gente desmanchou a casa, né, para poder reformar ela, para nós não ficarmos sem uma pia, aí o pai pegou e fez o giralzinho aqui, ó. Aí no caso aqui, esses aqui eram os pés do giral, esses tocos aqui, um eu já usei para lenha, dois na verdade já usei para lenha. Aqui tinha os 4 do giral e tinha um outro também que ficava do lado lá. Aí no caso, essa aqui era a piazinha que o pai tinha colocado aqui para a gente estar utilizando para lavar a louça, para fazer outras coisas em geral aí, como por exemplo para tratar, por exemplo, algum frango que a gente abatesse também. Aí ó, por enquanto, ó, a mangueira onde é que tá ali, ó. Aí a gente usa essa mesinha aí, que é para estar lavando algum balde, quando dá algum soro ou algum leite pro porco, eu chego e lavo aqui para não ter que levar lá para dentro. E aí fazendo o giral vai facilitar. Aí nesse caso, pessoal, por exemplo, ó, o último porco que nós abatemos, que foi aquele que estava bem gordo, que era pra gente tirar a banha, a gente utilizou essa mesinha aqui, ó. Eu improvisei aqui no caso, peguei essa porta, que era da casa antiga, né? Peguei ela, coloquei em cima de 2 cavaletes, ó, que era que a gente estava utilizando na obra. E aí trabalhamos com ele aí em cima dessa mesinha improvisada. Quando foi o porquinho que nós abatemos anterior a esse porquinho gordo, nós utilizamos essa outra mesinha aqui. Era um porquinho menor, mais leve e tudo. Então utilizamos essa mesinha, que também é uma mesa improvisada. Nesse caso aqui, ó, era uma janela que tinha na casinha antiga. Inclusive a casinha que nós utilizamos as tábuas para fazer lá o galinheiro, né? E em cima de um toco aí, ó. Aí então, para tirar esses improvisos daqui, né, vamos estar fazendo um giral um pouco mais agasalhado, né, para estar mexendo com isso aqui, ó. Lavando balde, tratando peixe, tratando porco, galinha e assim por diante, para serviços em geral. Então vamos mandar brasa. E inclusive é nesse exato local que eu quero manter o giral, quero fazer aqui mesmo. Porque aqui, ó, se for para abater um porco, por exemplo, a gente usa aqui a sombra do pé de manga e usa as galhadas aqui também, ó, que é para poder pendurar o porco, para estar descarnando com mais facilidade, por exemplo. Aí futuramente, ó, eu quero inclusive fazer um telhadinho aqui, ó, que é para estar protegendo até a pia, né? E quando for uma ocasião, por exemplo, que tiver chovendo, né, dá pra gente mexer aqui, continuar trabalhando de boa. E aí futuramente é isso que eu quero fazer, no caso, eu quero fazer a pia e aí depois eu quero pegar e quero fazer uma cobertura e quero fazer o piso também de cimento, piso grosso mesmo, não vou colocar cerâmica não, só o piso grosso já vai estar excelente. Aí, a princípio, né, para dar início nesse projeto, vamos estar fazendo aí a bancada da pia. Eu vou mostrar para vocês qual material que a gente vai estar utilizando. Olha aí, pessoal, para estarmos fazendo essa bancada, eu vou estar utilizando essa tábua aqui, essa prancha aqui, né? Ela tem uma espessura muito boa, ela vai ter seus 4, 5 centímetros mais ou menos. Acredito que vai ter uns 5 centímetros. E só que aí, ó, ela é uma tábua que já é bem antiga, já tá se acabando. Essa aqui tá lá no sítio Ataíde. Aí eu fui, falei com o meu sogro, trouxe ela pra cá. E vamos estar mexendo nela aí, ó.
Ela lá ficava no sol, sol não porque ficava embaixo de um pé de manga lá, mas pegava muita chuva, né? E aí tava amontoada lá no chão, aí demorava para escorrer, aí vai só desgastando, vai pulbando a tábua, né? Aí nesse caso, eu vou pegar aqui a lixadeira, a esmerilhadeira, com esse escovão aqui. Eu tinha um mais grosso, eu ia usar ele, mas eu não achei. Aí peguei esse aqui que tem essas pontinhas mais finas. O óculos aqui, porque essa bicha, esse escovão que ele solta muito desses fiapinhos aqui, é perigoso ir no olho. Aí eu vou estar utilizando ela, né, para limpar, para tirar um bocado dessa terra, esses trem pubo um pouco também, mas principalmente para tirar essa terra, para depois eu estar pegando e passando a plana aí, né, que é para dar uma outra cara aí nessa prancha, que ela tá bem feia, bem puba, velho, mas depois que dá uma passar a plana para tirar algum excesso aí dela e passar essa lixadeira com essa a esmerilhadeira com essa escovão, ela vai dar uma melhorada também. E aí, ó, tem bastante galão ali, como vocês estão vendo, mas é por conta da aplicação de herbicida, né, que nós estávamos fazendo aqui na terra. Finalizou e fica aí os galão, né, tem que dar um fim neles. E aí, como finalizou hoje, ainda não consegui dar fim neles. Aí, pessoal, eu sei que muita gente vai estar perguntando: ah, Xingu, e a mesa? Como é que tá o projeto da mesa? Como é que tá o andamento e tal? A mesa, pessoal, por enquanto tá parada. Daquele dia que nós trouxemos as pranchas pra cá, eu consegui mexer uma vez no finalzinho da tarde. Eu peguei de umas 5 horas até umas 6 horas, 6 e meia mais ou menos. E peguei um outro dia, o dia quase todo, mexendo nela. Só que ainda tá longe de ficar pronta. Eu mexi basicamente só na parte do fundo, né? Tinha umas partes nela que tava com 9, 10 centímetros. Tinha outras partes que já tava só com 5 centímetros. Então, tinha outras partes que tava com... Não, com 5 não, com 6 no caso. Aí tinha outras partes que tava com 7 e assim por diante. Aí eu dei uma planeada no fundo dela todinha. Aí tô preparando agora ela para poder unir as duas, né? Que é para poder... dar continuidade. E aí, ó, como eu falei, esse projeto da mesa eu vou estar fazendo aos poucos. Eu tinha até brincado no vídeo anterior, mas era uma brincadeira séria. Que eu falei, às vezes pode demorar uma semana, às vezes pode demorar um mês, um ano, e assim vai. Que aí nesse caso, agora por exemplo, eu vou começar a mexer aqui nesse giralzinho, e hoje provavelmente hoje eu não termino o giral. E o giral, no caso, está sendo mais importante, né, do que a mesa nesse exato momento. A mesa, eu quero a mesa para quando a casa estiver pronta, né, tiver com a cerâmica e tudo, já ter a mesa para colocar. Mas, como ainda vai demorar um pouquinho, então eu não estou muito agoniado pela mesa. E quando sobra algum tempinho, eu vou e mexo um pouco. Mas, quando não, eu vou fazendo as outras coisas mais importantes, né. Mas eu peguei um dia, basicamente, nela. Aí, para quem tá perguntando, aguenta aí, vai demorar mais um tempinho bom para tá finalizando essa mesa. Aí, então, agora voltando aqui pro balcão aqui do giral, né? Vamos começar, né? Passar essa lixadeira aí nele para limpar e depois meter ficha com a plana. Vamos ver o que a gente consegue adiantar hoje. Mas o tempo tá bem fechado, tá bem nublado, tá um ventinho frio, um ventinho de chuva. Tomara que chova, se chover é bom demais. Mas, se não chover, dá mais tempo para dar uma adiantada aqui, né? Então, bora mandar brasa. Aí, pessoal, vamos começar aqui. A bicha ainda tá meio molhada, como é que fica? Não tem jeito não. Mexer com madeira dá um pó danado. Aí eu coloquei o celular ali, filmando ali. Só que ele já tava saindo do ângulo da filmagem. Aí eu já vou parar aqui, vou finalizar ali. Depois eu pego o celular novamente, vou mostrar. Mas olha aí como é que limpa. Limpando. Só que a bicha tá ruim, viu? Tá meio polba já, meio ardida, sei lá. Mas aí quando passar a plana, aí acredito que já tira essa parte ruim todinha. Acho que chega numa parte boa. Aqui mesmo tá feio de jeito, ó. Passar a plana, como é que tá mole, velho. Passar a plana aí pra ver se vai dar pra aproveitar mesmo.
Mas nessa parte aqui ela tá bem mais grossa do que ali, por exemplo. Então acredito que tá certo. Eu tenho que olhar também do outro lado, talvez do outro lado tá melhor. Aí eu vou limpar ela todinha, virar pro outro lado, limpar também, que é pra ver qual dos dois lados vai ser o lado que eu vou estar utilizando. Aí pessoal, terminei o processo aí de passar o escovão, né, aí na prancha. Aí nesse caso, antes de eu virar pro outro lado, pessoal, já vou pegar a plana e já vou dar uma planeada do lado de baixo aqui. Desse lado, na verdade, que eu não sei se vai ser o lado de baixo ou lá de cima, mas já vou dar uma planeada desse lado para tirar um bocado dessas imperfeições, essa parte boba. Isso aqui mesmo ainda tá boba. Eu tô passando a primeira mão aí da plana, depois eu venho, passo de novo, ver se eu passo umas 3, 4, 5 vezes aí. Tem que tentar passar até sair esses estragados, veio tudo. Mandar brasa aí. Pessoal, já tirei bastante coisa aqui, bastante mesmo. Mas tá feio de jeito, viu pessoal? Quanto mais eu tiro, mais o trem fica ardido, velho. Quando a madeira tá pulva assim, tá de jeito que a gente fala que tá ardida. Aqui pelo menos, né? Olha aí, ó. Sei não, viu? Mas eu acho que não vai prestar. Só se for o outro lado que tiver mais ou menos bom, mas desse lado aqui não adianta fazer não. Vai, feio de jeito. Vou já dar uma cavucadinha aqui para ver até onde que esse trem vai. Olha aí pessoal, tá praticamente ó, saindo do outro lado, ó. A fundura aí do brocado, velho. E não é só aqui, por exemplo, onde tá ardido assim, ó, tá tudo pulpo, velho, aqui mesmo. Quer ver? Vai. Aí aqui você vai cavando, ele vai só abrindo mais, ó. Infelizmente não vai prestar. É besta com tanto pó, Deus me livre. Nunca mais lavo essa blusa, velho. Olha aí, pessoal, o outro lado aqui, ó. No mesmo local que tem o pulpo do lado de lá, tem do lado de cá também. Aqui tá mais tranquilo. Não tá bom não, mas tá mais tranquilo. Agora aqui tá estragado do mesmo jeito. É que eu tô pensando em fazer um Paranauê aqui. Não vai ficar a melhor coisa do mundo não, mas eu acho que vai dar certo. Vou já fazer uma matemática ali, se der certo, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas vou deixar vocês aí na curiosidade. Olha aí, pessoal, dessa forma aqui, ó, tá o projeto aqui do nosso giral. Aí nesse caso eu tirei a parte da ponta aqui, ó, uma parte até grandinha, olha. Aí tirei de cá, tirei daqui também. E do lado de cá também, ó, a parte que tava mais pulbo, a ponta que tava mais pulbo, tirei também, ó. Olha lá, aquela pontona lá. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, como essa tábua já tá podre mesmo, eu vou fazer só um trem mais ou menos aqui. Vai ficar bom igual o dedo no oi. Aí, nesse caso aqui eu vou cortar o quadradinho, eu já fiz aqui com a circular, só que falta só arrematar as pontinhas aqui, que não arrematou, eu vou arrematar agora com a tico-tico. Aí, ó,
Depois que eu tirar essa ponta aqui, ó, eu vou vir e vou encaixar aquela pia aqui em cima. Eu vou cortar aqui e aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou estar usando a tico-tico, que é só pra terminar de apartar aqui essas pontinhas aqui. Eu tava falando que o trem ia ficar bom igual o dedo no olho e a Amanda achou ruim. Tá muito top. Já levou uma dedada no oi? Eu já. Não acha bom, não? Não. É muito bom. Olha, um lado sai. Aí saiu o tampo do giral. Já vai cair a máquina. Perfeito. Aí pessoal, olha só, a questão que eu tava falando, que ela tá toda ardida, viu? Olha, tá de fora a fora, de um lado pro outro aí, ó. Aí aqui dá pra ver bem também, aqui ó, acho que ó. Aí aqui ó, dá pra ver que ela tá totalmente ardida. Não dá pra fazer um... o coisa vai ficar em cima, a pia. Aí não dá pra fazer um serviço 100%. E por isso eu resolvi fazer dessa forma. Mas antes eu não ia fazer desse jeito aqui não. Eu ia estar colocando na verdade uma cuba. Aquela cuba ali ó, de inox aqui ó. Eu ia colocar ela. Só que aí como não vai ficar um trem 100%, então... eu não vou estar utilizando ela, vou estar utilizando aquela pia velhinha mesmo. Vou mostrar para vocês agora como que vai ficar. Aí pessoal, aí nesse caso, é desse jeito aqui mais ou menos que é para ficar a pia aqui em cima dessa tábua. Aí vai ficar esse espação aqui, ó. E dá para colocar peixe, dá para colocar frango, dá para colocar até panela se quiser. E aqui onde vai estar a pia, né? Aqui também já tem esse espaço aqui, né? Da área molhada aí da pia, né? Que dá para colocar frango, dá para colocar o que quiser aí também, se for mexer com tratar alguma coisa, né? Dá para lavar balde e tudo. Aí nesse caso aqui, pessoal, eu tenho que agora organizar isso aqui, ó. Olha a brechona que fica. Isso é porque, ó, aqui, ó, essa parte aqui no caso, ela tipo vai derriando para lá, ela não é retinha, então ela não encaixa. Aí nesse caso aqui, ó, eu tenho que tirar aqui a pia e aí tenho que pegar e passar a lixadeira, né? Ou a plana, não sei, acho que é a lixadeira, para ir comendo aqui, descendo um pouco para lá, ó. Que aí nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar de lado aqui para ver se dá para ver. Dá para ver mais ou menos, mas é meio que tipo isso aqui, ó. Ela faz um buchinho assim descendo. Aí então eu tenho que dar uma lixada aqui para ela poder encaixar bem direitinho, né? Para ficar rente com a... para ficar rente aqui com a tábua. E aí lixar também o restante, né? Que é para ficar mais bonitinho. Aí vai ficar mais ou menos desse modelo. Dizendo a Amanda que tá bom demais, não vai ficar igual o dedo no oi, então tá bom. Se a Amanda aprovou, tá aprovado. Olha só, pessoal, tô aqui no dia seguinte, ó, e tô dando continuidade aqui no projeto aqui do balcão da pia, né, do giral nesse caso. Aqui pelo menos eu costumo chamar de giral, né? Essa piazinha que a gente faz fora assim, que é para poder lavar a louça e mexer nesses trem assim. Aí, ó, nesse caso aqui, pessoal, o que eu resolvi fazer aqui? Como aquela pia ali, ela é encumbucada, eu acho que quando ela foi feita, talvez ela era reta, mas às vezes, dependendo, né? Às vezes o local que ela foi colocada, mas acho que não, acho que ela é assim mesmo, que é para poder ter a caída da água, né? Para a água escoar pro meio dela. Mas aí como ela não é retinha, né? A parte de cá é sempre mais funda assim. Aí eu tô pegando aqui, ó,
E tô tirando aqui no meio. Eu até vacilei ainda porque eu fiz esse cortezinho aqui, ó, de cá e de cá. O meu primeiro pensamento foi de fazer esse corte e tirar tudinho, essa quantidade aqui, ó, para ela encaixar certinho aqui, ó, para essa borda dela, no caso, né? Para isso aqui, ó, ficar encaixado assim dentro da madeira. Só que aí depois eu me arrependi de ter feito isso. Aí nesse caso eu tô só rebaixando aqui, porque ela só encosta no meio. Eu marquei lá, mais ou menos daqui, ó, onde tá marcadinho aqui, pra cá, ó, onde eu marquei também. E aí eu tô tirando aqui com a plana, que é para poder baixar aqui, né? Porque como é a parte do meio, que é mais baixa, baixar aqui, que aí baixando aqui, aí as beiradas, né, as pontas, elas já vão encostar aqui. Aí depois também, quando eu for na cidade, né, para finalizar, para ficar 100%, vamos dizer assim, aí eu vou comprar uma daquelas cola PU, aqueles velho da calha, aquelas cola de tubo velho da calha. Aí eu vou e passo uma camadazinha assim, ó, e aí venho com a bicha, né, e coloco em cima, aí ela fica bem de boa, bem quietinha, fixazinha, e assim também evita da água tá entrando aqui para dentro, né, que aí como aqui vai ficar embaixo dessas beiradas da pia, né, se entrar água por aqui, aí vai demorar muito a escoar a água, a ela secar, né, porque vai estar tampado. Aí então, como ela já tem essas partes veia puba, aí vai desgastar mais ainda, vai acabar mais ligeiro a madeira. Aí agora colocando esse véio da calha em volta assim nas bordas, ó, aí a água não infiltra assim para dentro, né, e com isso preserva um pouco mais aí a madeira, né, faz ela ficar com durabilidade maior. Aí, ó, hoje cedo antes de começar aqui, ó, mas a Amanda a gente pegou aqui e catamos aqui os tambor velho, os trem que tinha espalhado aqui, demos uma organizada, uma lona velha que tinha ali também, a gente estendeu acolá, e ela tá toda furada aquela lona, aí depois a gente vai dar uma estendida para ela poder secar, e depois eu vou tocar fogo nela. Aí agora depois vai ser só pegar e dar uma rastelada, mas eu vou arrochar no projeto aqui do geral, e aí quando for mais tarde eu dou uma rastelada aí, que aqui tá feio de jeito, não tem jeito não, folha de manga, trem é danado. E ainda mais aqui que eu não tava rastelando, só jogando pó e tudo, aí que fica feio mesmo. Mas é isso, vamos mandar brasa. Olha aí, pessoal, dei uma desbastada boa aí, ó, tirei bastante aí do excesso que tinha, ó. Agora ficou bom. Então assim, mais ou menos, né, que fica umas brechinhas ainda, como vocês estão vendo, mas bem pouquinho. Aí nesse caso aí, como ela é toda encumbucada velha, aí eu acredito que não tem como ficar menos do que isso não. Se ela fosse planinha, não, ficava 100% encostadinha. Mas aí como ela faz umas ondulaçãozinhas, então menos do que isso aí eu acredito que eu não vá conseguir deixar. Porque aí a plana, né, ela vai tirando reto, e aqui no caso, por exemplo, aqui já tá quase encostando, e aqui tá uma brecha grande, aí no caso eu teria que deixar mais pra cima, aí aqui já tá encostando também, ó. E aí aqui, por exemplo, ó, já tá pouco, aqui já tá forçando aqui, ó, igual por exemplo aqui tava forçando, eu tive que tirar um pouco mais aqui, ó, pra poder encostar melhor. Aí, de jeito que tá bom. Eu tava pensando, acho que eu vou pegar uma cola que eu tenho ali, uma cola de madeira com pó de serragem. Aí eu jogo a cola com pó de serragem e venho e encaixo aqui essa pia em cima. Eu acho que fica bom também. E é bom que já tampa esses buraquinhos aqui, ó. Eu acredito que dá certo. Agora eu vou pegar a lixadeira e vou passar a lixa aí, a lixa grossa, né? Que é pra dar uma melhorada aqui no aspecto dessa bicha aqui. Tirar um monte desse grosso dela aqui. Passar uma lixa 60, a mais grossa que eu tenho. Passar a 60, depois eu vou passando as mais finas. Mas tá ficando bom. Ficando bonzinho danado. Infelizmente a prancha aqui no caso, né, ela era um pouco mais estreita. Aí ela fica um pouquinho pra fora aqui. Mas isso aí não é nada que atrapalhe não. Aí tá ficando bem comprido. Eu nem vi quantos metros que tá ficando não, pessoal. Mas aqui, ó. Aqui. Onde eu tô aqui. 1, 2. Vai ficar com... Ó, que é melhor ainda. Eu ia falar que ia ficar com uns 3 metros. Mas aí a trena tá aqui. Vamos utilizar a trena que dá mais certo. 3,20 metros. Ficou muito errado não. Errei por 20 centímetros. Aí ficou certinho no 3,20. Aí eu nem medi para poder tirar essas rebarbas. Esses lados, não tem o que sobrou. Isso aqui e aquele de lá. Ó. Não medi, mas ficou exato os 3,20.
Que coisa, hein? É isso, agora vou pegar lá a lixadeira com a lixa e vamos mandar brasa nessa bicha aqui. Depois que lixar aqui, ela vai ficar até mais bonita. Vem raiando o dia aqui no mato, pulo cedo da cama e tomo meu café. Meu cuscuz com ovo não pode faltar. Levo uma vida simples, não há do que reclamar. Tenho comigo minha velhota que ao meu lado sempre está. O sol ainda não despontou no céu, eu já estou pronto pra trabalhar. Arrei o meu cavalo, capitão, manso e bom na lida, igual ele não há. Galopando o capitão e passando pelo aterro, vou seguindo na direção de onde o gado está. Comigo montada na morena, a Amanda sempre está, me fazendo companhia e na lida trabalhar. Nosso cantinho é tão lindo, é o melhor lugar. Em meio à natureza, nossa vida hoje está. Somos felizes e agradecemos a Deus, pois a sua mão sobre nossa vida está. Junto levamos nossa vida num cantinho do nosso Pará, onde reina a felicidade, onde quero estar. Olha aí, pessoal, o lado de cá, ó, terminei de passar a lixa mais grossa, a lixa 60. E olha a diferença que já deu, rapaz. Tá ficando bom, viu, pessoal? Bom mesmo. É. Top. Olha a diferença. Do jeito que era. Todo cheio de rebarba, todo coisado, velho. Só que esse aqui tá com mais rebarba do que o lado de lá, eu acho. E agora o jeito que ficou. E aqui é porque foi só a 60, ainda tem que passar ainda outras lixas ainda. E aqui, ó, tem uns buraquinhos aqui, ó. Só que eu acho que eu pegando a cola com o pó de serragem passando aqui, talvez ela tapa esses buracos aí. Não sei, fazer o teste aí. Não vi nenhum vídeo sobre isso não, mas eu acredito que deve ficar bom. Aí agora aqui nesse local aqui eu vou passar só uma lixinha, só mais ou menos mesmo, qualquer lixa, velho. Aí eu vou fazer agora daqui pra lá e aí já volto com vocês. Aí, pessoal, terminei agora de passar as lixas aqui na mesa. Passei no caso aqui, pessoal, primeiro eu passei a lixa de número 60. Depois eu passei a de número 80. Depois, essa aqui é outra 60. Depois eu passei, ó, a número 100, 120. E por último, que é a que tá na lixadeira ali, na esmerilhadeira, a 150. Acho que eu não tenho nenhuma mais fina do que essa. Então vai ficar por isso mesmo. Mas olha aí, ó. Tá bem lixadinho. Se eu tivesse uma ainda 180 e uma 200, eu ainda ia passar. Mas, como essa aqui é só para ficar um geral mesmo lá no meio do tempo, então não precisa mais do que isso não. Mas ficou top, viu, pessoal?
bem lixadinho, ficou bonito agora. Aí depois que passar algum produto aqui, é aí que ela vai ficar bonita mesmo. Aí nesse caso, aqui, nessa parte aqui eu ainda não passei. Aqui vai ser a parte da frente, onde vai ficar o tanque, né, a pia. Aí nesse caso eu vou colocar ele no lugar. E ele, no caso, a madeira tá passando um pouquinho para fora aqui. Eu vou colocar no lugar e depois eu vou lixar para poder ficar bem rente com a borda da pia lá. Vou colocar ela bem aqui no lugar só para mostrar para vocês. Vamos ver como é que vai ficar mais ou menos. O único detalhe aqui que eu não tô tão me agradado mais é por conta desse risco que eu fiz aqui, que no caso era para afundar mais, né? Mas eu resolvi não afundar mais. Mas olha aí, filma daqui de frente assim, para mostrar. O que você tá achando, velho? Perfeito demais, tá muito top. Não vai ficar bem do jeito que eu queria não, porque como eu falei, eu queria um giral que fosse para mexer com porco, essas coisas assim, né? Então, no caso aqui, ele teria que ter isso aqui no caso. A minha intenção era colocar a pia e também eu queria pegar uma outra parte da prancha e colocar assim, ó, para fazer uma área maior, né? Só que aí não deu. Aí vai ficar assim estreita mesmo. Mas aí depois eu pego e faço uma outra bancada só pra tá mexendo com um bicho maior também. Mas olha aí. Só porque esse pano aqui não tá molhado. Se ele tivesse molhado ia mostrar melhor como é que ia ficar mais ou menos a cor da madeira. Pois que lixa fica bonito, hein? Fiz. Gente. Eu passei um monte de lixo aqui também. Aí no caso tem uns detalhes, né? Igual aqui, esse buraquinho. Aqui também tem esse rachadinho. Aí no caso aqui, pessoal, eu não tô querendo passar verniz não. Eu tenho um óleo, acho que é óleo mineral parece, e tem uma cera também. Aí eu quero passar só ele, que aí no caso como o intuito é mexer com coisa de comer, por exemplo um peixe, um frango, alguma coisa assim. Aí eu tô sem querer passar o verniz por conta disso, que o verniz, se for pegar e cortar, por exemplo, um frango aqui em cima, aí no caso sai as lasquinhas, né, os pouquinhos do verniz, e aí aquele bicho lá, ele não é saudável para você estar comendo, né. Eu não sei se tem algum verniz que não tem problema, eu sei que esse óleo que eu tenho, ele é próprio para passar em tábua, por exemplo, de cortar carne, né, então ele não é prejudicial, ele já é próprio para isso mesmo, para você estar cortando alimento em cima. Mas talvez quando a gente for na cidade, aí eu compre um selador, né, para madeira. Aí eu passo o selador e depois o verniz. E se for para cortar alguma carne, corta em cima aqui também. Mas se bem que isso aqui já está todo riscado justamente disso, de cortar. É mesmo. Mas não que tenha sido a gente, né? E como essa pia aqui ela já é antiga, isso aí já é de coisas do passado. Até que ficou bonitinho. Ficou bonito demais. Na medida do possível. Igual eu falei, bom igual dedo no olho. Vem cá, deixa eu te dar uma dedada no olho pra tu ver. Mas é isso, vai ficar mais ou menos desse modelo aqui, ó. Agora eu vou virar ela do lado avesso, vou dar uma lixada mais ou menos do outro lado também, que é pra não ficar muito áspero, velho. Aí, pessoal, na parte do fundo aqui, ó, dei uma lixada só mais ou menos, só para tirar um pouco das rebarbas, dos pelos que tinha aí da madeira, das farpas. E aí, ó, só passei a lixa 60 mesmo. E dei uma quebrada, no caso, só na quina aqui também, só com a lixa 60, não vou passar nenhuma lixa mais fina. Aí aqui já tá ótimo. Aí aqui a parte, velho, que é puba, velho. Está aí. O fundo aqui não precisa de muito zelo, não. Aqui também ele não vai estar molhando aqui embaixo assim, né? Então eu acredito que dura um bom tempo ainda isso aqui. Acredito não, tenho certeza. Dura um tempo bom demais, dá conta. Agora é virar ela de novo por outro lado. Aí eu vou ver o que eu vou fazer com aqueles buraquinhos, esses riscos aqui que eu fiz, né? Tive uma ideia e depois eu resolvi não seguir a ideia, mas o buraco já estava feito.
Aí, pessoal, desse lado aqui, ó, eu ainda resolvi colocar essa tabinha aqui, ó, com 2 parafusos, só pra ver se eu evito qualquer coisa, evitar desse buraquinho aqui querer abrir, ó, porque ele tem um rachadinho até grande aqui, ó. Ele vem até aqui assim, mais ou menos. Aqui também tem outra rachadurinha, outra aqui. Aí, talvez evita alguma coisa. Mas é igual essa tábua aqui, ela, como vocês estão vendo, já tá bem pública, já tem muitos anos aí que essa bicha foi tirada. Aí, então, acredito que ela não vai rachar. O negócio é o sol e a chuva, né? Sol e chuva faz tudo. Ainda mais com madeira assim. Só que no caso lá, eu vou deixar ela lá, só que eu vou estar colocando uma lona, né, em cima dela. Não vou estar deixando no relento não. Como eu falei, né, o projeto é fazer tipo uma coberturinha lá depois, futuramente, né. Só que não vai ser agora. Provavelmente vai ser quando a gente for mexer novamente na obra aqui na casa. Aí daqui pra lá eu vou ir colocando uma lona, né. Quando for utilizar, retirar a lona. Quando parar de utilizar, aí cobre novamente aí com a lona. Aí o lado de baixo é isso. Agora vamos virar novamente para o outro lado para ver o que a gente vai fazer com aqueles buraquinhos. Aí, pessoal, deu uma limpada aqui nos buracos aqui, ó. Esse aqui é o maior de todos, é esse. Aí tem uns miudinhos aqui, eu dei uma cavucada neles aí também. Tem essa linha aqui, eu vou tentar colocar no meio dela aí. Tem uma fininha aqui também. Mas aí os principais são basicamente esse daqui e essas cagadinhas aqui que eu fiz, né? Essa ideia mal planejada. Aí, ó, nesse caso aqui, para mim tá tirando um pó para me colocar com a cola já tá aqui, ó. Essa aqui é a cola que eu vou estar utilizando. Isso aqui é para mim tá passando ele aqui, usar de espátula, né, para passar o próprio dedo mesmo. E aí, aqui, ó, esse daqui, ó, é uma bolsinha que tem que veio junto com a minha plana. Aí nesse caso, aqui é por onde sai o pó, né? Aí eu vou colocar aqui, deixar no zero aqui, ó. Porque no caso, quanto menor, aqui ó, o número nesse caso, se eu deixar no zero, tem gente que acha que no zero ela não corta, mas ela ainda corta um pouquinho, mas é bem pouquinho. Mas quanto menor o número aqui, ó, mais fino sai o pó. Se eu colocar aqui no 5 aqui, por exemplo, se não me engano é 5 milímetros, ou não é milímetro? Não, milímetro não, sei lá. Se eu colocar aqui no 5, por exemplo, ela já começa a cortar mais, ó, porque no caso a lâmina dela baixa mais, né? Então ela pega mais na madeira. Então, colocou no 1 aqui, corta mais ainda. Então, vou deixar no 0 e vou estar utilizando essas tábuas aqui, ó. Tem essa daqui, ó. Tem aquela ali, que no caso são as pontas que eu aparei, né? Que aí sai mais ou menos um pó, mais ou menos da mesma cor dela mesmo aqui. Até aqui, na verdade, daria pra me tirar também. Acho que eu vou tirar por aqui mesmo. Eu tiro aqui, quando encher aqui, ó. Aí eu já posso pegar e misturar com a cola, né? Pra fazer a mistura, pra poder estar preenchendo esses buracos aí. Mas eu não vou tirar. Pessoal, eu tentei com a plana aqui, ó, pra sair os pozinhos lá no reservatóriozinho lá, no local, no saquinho lá de lixo dela lá. Só que aí não prestou, pessoal. O trem fica bem mais grosso do que o que eu pensei. Olha aqui, ó. O mais fino que eu consegui foi esses farelos, velho, aqui. No meio deve ter uns fininhos, né? Mas não prestou não. Aí o que eu fiz? Eu peguei no caso aqui a peneira, ó. Fui pegando os pó dali mesmo, peneirando. E olha aí. Só o pozinho mesmo. Coloquei aqui, até aqui dentro da pia aqui, né? E aí agora eu vou colocar a cola, misturar e já volto com vocês. Olha aí, pessoal, fiz aqui a massinha, ó. Deixei nessa consistência aqui. Tá meio branco assim por causa da cola. Eu não sei se depois esse branco aí some. Sei que eu tô passando aqui. Aí, pessoal, tô passando com a mão mesmo, com espátula, esse trem, pelo menos com aquele papelão lá não deu certo para usar de espátula não. Eu tô falando assim que não deu certo, porque no caso eu já passei do outro lado. Eu passo com o dedo, eu não sei nem se algum dia isso aqui ainda vai sair do meu dedo. O bicho aqui gruda virado no Zetel, viu? Pegando aqui, passando aí, enfiando ela para dentro desse buraquinho aí, que é para ver se vai prestar. Aí nesse caso eu tô deixando essas rebarbas meio altas aí, que aí depois eu tiro com a lixa, né? Porque tem que passar aqui,
vai esperar secar. Aí depois que secar, aí vai e lixa de novo. Aí vamos ver como é que vai ficar, né? Do outro lado lá eu já passei naquelas brechas tudo lá. Aí eu fui testar primeiro para depois filmar. Dessa vez eu não quis coisa de fazer de primeira mão não. Como é que eu fazia meio errado, né? Talvez eu até tô fazendo, né? Mas aí aparentemente deu certo do lado de lá. Então agora vamos fazer do lado de cá. Ixi, minha mistura acabou, rapaz. Já bem na beiradinha eu tenho. Parece que vai dar certo. O trem gruda que a Ave Maria. Quase que eu não consigo filmar pra você. O dedo velho tudo grudento, velho. Como é que eu ia pegar o celular, hein? Aí eu limpei só mais ou menos e peguei. Aí. Agora é só esperar secar, lixar e ver como é que vai ficar essa marmota. Do lado de cá era só esse risco aí, basicamente não tem furo do lado de cá não. Aí do lado de cá, olha, passei aqui tudo. Aí, nos miudinhos que tinha, nesse risco que tinha aqui também. Agora eu vou esperar um tempo, eu não sei se essa bicha demora para secar, mas acho que deve ser meio ligeiro, porque do meu dedo aqui já está endurecendo. Vou até ter que limpar logo dali, com pouca gruda na pia não solta mais. Quando tiver sequinho eu volto aí com vocês. Aí pessoal, no caso aqui ó, agora são meio-dia e pouquinho, aí eu vou almoçar, vou ter que calcular para ver se eu corto esse cabelo que eu tô parecendo um capelobo. E aí no caso da cola aqui, pessoal, essa cola, ela é a prova resistente, né, no caso, a água, né? Então não tem problema ficar no relento. Ela é tanto para a parte exterior como para a parte interior de casa, né? Então dá certo para colocar nela mesmo que pegue chuva, então que fique molhando. E uma outra coisa também é que ela é atóxica, ou seja, ela não tem problema você mexer com alimento sobre ela, né? Onde eu coloquei aquelas emendas, é como o produto lá que eu tava falando para vocês, né? O produto que eu vou estar utilizando para passar lá. Eu não tô ganhando nada não, mas olha, resistente à água, uso externo e interno. Resistência superior, maior tempo para montagem e fala que é atóxica. E a marca é essa daí, ó. Tá tampando aqui, Titbond. Mas quando eu comprei ela, eu pesquisei e falava que era muito bom mesmo, uma das melhores que tem no mercado. Se é mesmo, eu não sei, mas a princípio tá me servindo muito bem. Então, bora almoçar e aí mais tarde, quando der o tempo lá dela secar, eu já volto aí com vocês. Olha aí, pessoal, terminei de almoçar ali, ó. Vim dar uma olhada aqui, o trem já tá bem seco. Só que ele ainda tá meio... Tá seco, mas tá meio mole, ó. Tá seco, mas tá mole. Aí eu ia já até passar uma lixa 150, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Na parte que é mais grossa, ele ainda tá mole um pouco, ó. Não dá pra ver bem, mas... Vamos lá. Eu vou esperar mais um pouco. E aí depois eu vou passar a lixa para ver como que vai ficar, se vai prestar ou não. Olha só, pessoal, agora aqui, ó, eu tô trabalhando aqui no pé do giral, né, na base onde ele vai ficar sustentado em cima aí. E aí nesse caso, pessoal, o giral aqui eu vou fazer 6 pés para ele. E aí eu vou pegar esse ripão aqui, ó, eu cortei ele, dividi em 2. E aí vou colocar ele de comprido, vou pegar os pés assim, né? Colocar ele de comprido e colocar umas 3 travas assim no meio também. E aí depois é só chegar com o giral e colocar em cima. Eu não sei se eu vou fixar ele aqui nos pés, né? Se eu vou pregar ou parafusar. Vamos ver, se ele ficar meio bombo, né? Mas como ele é bem pesado, acredito que não dá nada não. Se ele ficar bem apoiadinho, aí não dá problema não. Mas aí se der alguma coisa, aí qualquer coisa eu pego e parafuso ou aprego mesmo. Vamos ver, vamos mandar a brasa aqui, vou pregar aqui e já volto com vocês. Olha aí, pessoal, acabei de finalizar aqui, ó, a base aqui onde eu vou estar colocando aqui o giral. Aí nesse caso,
fez dessa forma aí, ó, no caso com 6 pés, né? E aí ele vai ficar apoiado basicamente em cima disso daqui, ó. Como aqui é estreitinho, ó, aqui dá 40 centímetros, se eu não me engano. Ou é menos que isso, deixa eu ver aqui. O nível tá aqui, eu coloquei ele no nível aí para não ficar nenhuma ponta mais alta do que a outra. Só não sei se o girar, no caso aqui, ó, de espaço vago tá dando 30 centímetros, mas aí de um pro outro 39. Então dá bom. E com espaço vago só 30 centímetros aqui no meio, sem apoio, né? Mas dessa forma aqui tá bom demais. E aí, ó, eu só não sei se a prancha lá, né, se ela vai encaixar certinho aqui, né, sem ficar meia bamba de um lado pro outro, né, sem ficar totalmente apoiado, porque aí como ela não tá bem planeadinha, né, talvez não fique. Aí se não ficar, aí vamos dar um jeito aí, colocar algum calcinho, alguma coisa assim. Aí eu vou lá agora para ver como que tá a cola lá, né, se já dá para lixar ou não. Mas ficou bom demais os pezinhos, apesar que é estreito, né, mas ficou com uma firmeza boa. E como aqui vai ser basicamente para coisa mais leve também. Mas até se colocasse um porco, se couber um porco aí, por exemplo, igual aquele porco que a gente abateu, aquele primeirinho, daria para mexer em cima tranquilo. Só que eu acho que eu vou ficar com dó. Na hora que estiver pelando, ele estiver queimando com maçarico, queimar a tábua toda. Queimar assim, fazer as marcas, né, de queimado. Mas os pés aí estão só o filé. Aí agora eu vou lá para ver como que tá. Bora. Aí, pessoal, e nesse caso aqui agora, eu já tirei aqui o pó de serragem com a cola, né? De alguns locais, ó, como por exemplo aqui, ó. E aí ficou muito bom. Aqui, ó. Esses locais aqui, os locais menorzinhos, né? Desse risco aqui também, ó. Olha só como é que ficou. E do lado de lá também. Aí agora eu chamei a Amanda para ela estar me filmando aqui para mostrar para vocês tirando desses outros dois locais aqui, ó. Aí nesse caso, pessoal, eu só dei uma mão, né? E agora eu vou lixar. Depois dessa primeira mão aqui, eu acho que seria bom se eu pegasse e desse uma outra demãozinha por cima. Pegar o pozinho bem fininho de novo e passar para tampar uns buraquinhos bem miudinhos que fica. Só que nesse caso eu não vou dar outra mão não, vou deixar só uma mesmo. Mas olha aí, ó, aquele buraco maior já tá tampado. Não deu bom demais a cola com o pó de serragem, deu bom danado, viu? Aí, pessoal, não ficou zero bala não, mas ficou bom demais. Vai, mostra do lado de cá, amor. Aqui, ó, é como eu tava falando, ó. Fica alguns buraquinhos bem miudinhos. Aí no caso aqui, ó, se eu aplicasse uma segunda mão aqui, aí já ficaria top, já tamparia tudo. Mas nesse caso aqui não tem necessidade não. Eu vou colocar a pia aqui em cima de novo para ver como é que vai ficar, que depois que eu passei a lixa eu não coloquei ainda. E aí depois eu já vou estar levando lá pro local. Aí nesse caso, é nesse local aqui que ela vai ficar, ó. Aí eu vou ver depois como é que eu vou fazer, se eu vou passar algum silicone, alguma coisa, vou ver o que eu coloco, que eu passo nela aqui, né, para poder ela ficar mais firmezinha aqui em cima da prancha. E aí nesse caso eu ainda tenho que tirar essa parte aqui, que é a parte que eu falei para vocês, ó, que eu tenho que tirar, né, para ela ficar rente aqui com a beirada da pia. Aí aqui eu ainda não mexi ainda, mas
tá show de bola, pessoal. Aí agora é só pegar e levar pra lá pra poder ficar pronto. Só que antes de levar pra lá, acho que eu vou tirar logo essa rebarbinha aqui. Vou passar o lápis aqui, ó. E aí eu já vou tirando, depois eu só encaixo ela novamente. Aí, pessoal, o excesso que ficava passando aqui pra fora, já tirei, ó. Agora já tá bem mais rentezinho aqui. Aí passei só a lixa 150 mesmo aí, que era que já tava na lixadeira. Não fiz aquele processo de passar várias, não. Ficou um pouquinho mais áspera do que aqui, por exemplo, mas aí não tem problema. Mas ficou bem liso até. Só em comparação com esse aqui não ficou tão liso, né? Mas ficou liso. E aí, ó, o único porém que ficou é porque aqui fica maior, né? Devido à prancha ser um pouco mais estreita do que a pia. Mas fora isso, ficou top demais, viu, pessoal? Agora, vamos pegar e levar elas lá pro local dela lá para poder ver como que vai ficar lá em cima, né? Vou levar essa pia e depois vou ver. Eu acho que eu sozinho não vou conseguir levar essa prancha, não. Qualquer coisa, chamar a Amanda, ela me ajuda. Ou então, se ela não der conta, a gente coloca no carrinho. Mas não é tão pesada, não. Para 2 pessoas, não. E olha só lá, pessoal, quem que já apareceu aqui novamente, ó. Aquilo ali, pessoal, é um jacu. Olha lá que bonito. Ele é silvestre, é selvagem aí da mata. Uma ave silvestre. Aí no caso aqui, ó, sempre vem um casal com um filhote. Dessa vez aqui ele tá sozinho. Não sei se o outro par dele tá aí junto com o filhote, mas geralmente vem os 3 pra cá. Eu tô aqui trazendo a pia. Ah, olha ali. Olha lá, aquele ali é o filhote. Mas estão todos aí, ó. Vamos ver, agora de momento eu tô vendo 2, ó. O filhote tá ali em cima e um dos adultos tá ali, ó. É besta, com a bicha pesada da moleste, Ave Maria. Mas eu trouxe. Eita lasqueira. Pesa, tu é doido. Quase que eu não dei conta. Se ela não fosse estreita assim, eu não tinha dado conta, não. Só dei conta porque ela é estreita mesmo. Eu tô jogando ela aqui pro lado, pro lugar. Um pouco. Vixe Maria. Tô vendo que eu calculei uma coisa muito mal calculada. Bem aqui, ó. Eu acho que a cuba, a pia no caso lá, ó, se brincar ela não vai encaixar por causa disso daqui, ó. Possível. Acredito que eu dei esse vacilo, não, rapaz. Vamos já saber, né? Olha aí, pessoal, até que deu certo, rapaz. Ô, gente! Olha aí. No caso aqui, pessoal, não ficou 100% por conta disso aqui, ó. Ficou passando um pouquinho aqui, ó. E do lado de lá também, ó. Olha lá, ó. Tá passando um pouquinho. Porque aí, se eu colocar ele rente aqui, como era pra estar, na verdade isso aqui era pra estar mais escondido um pouquinho pra dentro. Aí não dá certo por conta da trava, né? Dessa tábua aqui, ó. Eu teria que ter colocado ela pra fora. Só que eu não quis colocar ela aqui pra fora pra ficar mais distante aqui, ó. Essa daqui eu quis colocar pra dentro. Só que aí essa tábua daqui, no caso, eu quis colocar pra fora. E a perna pra dentro, que aí fica um espaço maior aqui. Já essa daqui, como vai ficar no fundo, aí eu optei por colocar o pé mais pra fora, né? Pra ficar uma distância maior de um pé pro outro, né? Pra não ficar em falso nem nada. Só que aí, com isso, né? Deu esse porémzinho. Mas não deu problema, não. Aí, ó. Aqui bem rentezinho. Deixa eu colocar aqui rente também.
Vai pra lá, bandida. Aí. E aí, ficou bom. Aí a cola aquela hora eu não tirei tudo, aí ficou assim. Aí agora então só que puxar a mangueira dali pra cá. Só que aí, a prancha aqui, ó, eu vou ter que dar um jeito de fixar. Até que ela ficou bem, em uns locais ela ficou bem coisadinha. Mas aí tem uns que dá uma brechinha. Mas né, não fica, não ficou em falsa não. Só que aí eu quero encaixar que é pra evitar dela escorregar, né? Ela é pesada, mas não é tão pesada assim. Então eu vou ver como que eu vou fazer. Se eu vou só meter um prego aí mesmo de cima para baixo, ou se eu tento colocar algum parafuso aqui também. Não sei ainda. Olha como é que ficou. Um porém que eu acabei de pensar aqui agora é a respeito da encanação da saída da água, mas eu posso pegar e colocar para sair para lá. Que eu tava pensando em colocar para cá, né, que é a parte mais baixa, mas eu coloco para lá e de lá a água escorre. Dá certo também. Olha lá, o jacu tá baixando cada vez mais para comer o milho. Eu fui lá pro pé de mexerica. Olha lá. Aí dali ele vai lá para baixo para comer o milho lá onde tá as galinhas para lá. Aí pessoal, no caso aqui, o que tá matando mais o meu giral aqui é só as pernas, né? Que eu peguei qualquer pau velho aí, nem passei lixadeira, nem plana, nem nada, né? Mas ficou bom demais o giral. Aí nesse caso eu resolvi bater os pregos aqui mesmo. Um de cá, outro de lá. Aí aqui também tem mais dois. E lá na ponta mais dois. No caso ficou um em cima de cada pé. Mas ficou show de bola, viu pessoal? Eu vou passar agora, vou ver se eu tenho algum pincel. Se tiver algum pincel eu vou passar o óleozinho aqui para vocês verem como que fica com depois que passa o óleozinho. Se não, aí em um próximo vídeo eu mostro para vocês passando ele aí. Mas tá bem bacana, com um giral bom danado. Agora basta pegar a pia, a mangueira, né, e trazer de lá para cá. Vem aqui, venha velhota. Essa galinha tem umas penas bonitas, viu pessoal? Ficou top, hein? E aí? Toma demais da conta, ficou lindo, ó. Só faltou os pés, tá bonitinho, né? Já tá muito top. Eu ficava lavando o bebedorzinho dos pintinhos ali, ó. Na mesinha. É bom demais, a piazinha aqui fora ajuda muito, né, amor? Até Mas, tratar rapaz, os peixes mesmo quando chega. Eu tava pensando depois, eu vou aumentar o cercadinho bem aí, ó. Do quintal, não tem? Fazer um quadradinho aqui pra elas não ficar, para as galinhas não ficar subindo aí. Aí no caso, tira esse portãozinho daí e faz pra cá. Uhum. A galinha é terrível. Mas de qualquer forma tem que colocar uma lona, né, em cima aí. Que é pra elas não ficar cagando em cima da prancha. E aí pessoal, aqui ó, ficou bem pouquinho brecha aqui, ó. Aí nesse caso depois, ou o silicone ou então coisa mesmo, o velho da calha. Eu vou pegar e vou colocar aí. Aí vai ficar top. Aí agora eu vou puxar agora a encanação, né? Puxar a mangueira de lá pra cá e colocar o coisinha que eu tirei daqui também. Olha só pessoal, aí nesse caso aqui ó, eu vou estar utilizando esse cristal óleo aí ó. Óleo atóxico para utensílios de cozinha e madeira em contato com alimentos. Então eu vou estar passando ele. Agora aqui é a hora que é bem bacana, viu pessoal? Não sei se eu joguei muito não, mas vamos ver. Vou passar com esse pincelzinho aqui, com esse rolinho aqui ó. Mas olha aí como que a madeira fica bonita. Aqui nesse caso agora é que mostra a cor mesmo dela. Esse pincelzinho aqui tá meio sujo, esse rolinho. Mas tá bom. Aí nesse caso aqui, isso aqui é só um óleo. Aí a madeira vai e absorve ele. Aí não deixa infiltrar tanta água. Essas outras coisas assim. Eu quase joguei óleo demais, viu? Aí vocês estão vendo aí como é que o trem tá ficando bonito, rapaz.
A cor mesmo da madeira é outra história. Daqui a pouquinho eu vou tirar a pia para poder passar embaixo dela também. Passar nela toda, só não vou passar nada na parte de baixo mesmo da prancha aqui. Eu acho que eu exagerei um pouco na hora de derramar aqui o óleo. Mas ficou bem mais bonito, viu? Passar aqui nas laterais. A Amanda deu uma saidinha. Tá saindo agora de moto ali, aí não deu certo pra ela filmar eu fazendo aqui não, mas eu agasalhei aqui o celular em cima do balde. Deu certo. Vixe Maria, do jeito que tá ficando é feio por causa do reflexo lá. Deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. Sem o reflexo, olha como é que fica bonito. Com reflexo não fica muito bonito não. Olha lá. Aí como é que tá top. Olha. Sai do reflexo, aí ó. Muito top, viu pessoal. E aí nesse caso aqui, ó, depois que a madeira absorver, né, aí ela mantém essa cor bonitinha. Conforme você vai mexendo, ela vai desbotando de novo. Aí você vai indo e vai tratando, né, da madeira, né. Vai passando que é pra ela não ficar velha. Mas olha que top. Esses detalhes aqui dela mesmo, ficou muito chique, ó. Aí da onde tinha essa linha aqui que eu tampei com a coisa. Ficou chique, chique mesmo. Da Amanda chegar que ela vê, ela vai ver a diferença agora. Aí eu vou tirar a pia lá e vou passar lá embaixo e vou passar do lado de lá também, que eu ainda não passei. Olha só pessoal, onde o jacu pousou. Bem na frente da casa ali, rapaz. Como é que tá a lerda assim, moço? É bonito demais, viu pessoal? Ainda agora o filhotão tava lá também, ele acabou de voar. Ele tá doido pra ir pegar uns milho lá, ó. Olha os carocinhos de milho lá. Mas ele tá meio com vergonha ainda, ó, caminhando pro meu lado aqui, acho que ele não tá nem me vendo. Voa. Pra cima aqui. O filhote tinha um... Olha o filhote aqui. Ali, ó. Deixa eles aí, deixa eu cuidar do meu serviço. Olha aqui. Olha. Sujando aqui tal que eu acabei de rastelar, seu safado. Olha aí, pessoal, terminei a aplicação agora aqui, ó, desse óleo. E olha só, do lado de cá foi que ficou bonito mesmo, por causa desses detalhes aqui, escuro aqui, ó. Moço, ficou top, viu, pessoal? É, velhota, corre aqui. Ligeiro. Pena esses reflexos, se não fosse esses reflexos dá pra vocês verem perfeito de que tá. Agora deu pra ver melhor. Aí. Agora ficou top, hein? Ficou chique, hein? Agora que bonito. mostra a beleza da madeira. Já me deu vontade de fazer as coisas da nossa cozinha de madeira, em vez de fazer de mármore. Só que em vez de colocar dessa pia aqui, né, colocaria uma de inox, por exemplo. Perfeito, ó. Só não ficou melhor agora, porque ele fica tipo com uns pinguinhos assim, ó. Que é tipo uma areinha que já tinha naquele rolinho, que ele já era usado. Mas aí depois que a madeira absorveu o óleo, né, aí já sai esses coisinhas aí. É top, viu, pessoal? Muito top mesmo. Agora é só puxar a encanação e tá no grale. Aí depois, no caso, eu vou ter que fixar aqui a bicha, né? Que ela, se dependendo do jeito que mexe, né, ela sai do local. Tipo aqui, ó. Aí. Mas é pouquinha coisa também. Mas aí passando o vedacalho, então o silicone, aí ela já fica quietinha.
Mas top demais, pessoal. Eu passei nessa bicha de baixo aqui também, ela ficou até mais bonita. Talvez depois eu dou uma lixada manual aqui mesmo e passo nesses pés aí também pra ver como é que fica. Eu acho que nem compensa não, porque aí onde fica pingando respingo de água e tudo vai ficar feio do mesmo jeito. Aí tem que ver se dá uma... Mas isso aqui a gente já lavou ela um monte de vezes, ela só é desse jeito mesmo, não tem como não. É. Mas é isso, agora eu vou ver se eu puxo logo a encanação pra cá, deixar pronta. Apesar que não vai estar mexendo hoje, mas já fica pronto. Olha aí, pessoal, finalizei agora aqui, ó. Pode ligar aí, amor. Tchararã. Vixe, ficou muito alto lá. Vou ter que cortar aquela gainha bem ali, ó, para clarear mais aqui. Oxe, essa outra nem acendeu. É, ela deu uma porrada no chão. Deixa eu ver se eu ligo ela ali. Pera aí, pessoal. Mas aí, ó, deu uma clareada. A água aqui já tá funcionando. Eita, sujeira da gota, né? Que tava nos canos, eu tinha desligado, né, o registro. Aí saiu tudo, liguei agora. O bicho veio e foi com força, né? É uma pressão doida aqui também. Aí, ó. Agora até molhou um pouco aqui. Mas olha aí, pessoal, como é que ficou bonito. Agora deu pra ver bacana aí, ó. Não tem mais o reflexo do sol. Olha ele lá de cá, ó. Ficou bem top, viu, pessoal? Bem bacana mesmo. Aí eu coloquei a lâmpada ali, ó, só que ela tá muito atrás dessas folhas de manga ali. O fio era meio curto. Só trocou, foi? Mas pronto. É porque ela deu uma queda aí quando eu fui tirar. Aí agora clareou bom. Porque no caso tem aquela ali que já tinha, aí eu só coloquei aquela ali. Aí agora, tá aí, ó. Bem clarinho. Tá o nosso giral finalizado. Agora é só pegar... Ah, quase finalizado. Falta colocar o negocinho daqui e o cano pra água ir pra lá. Como é que é, a moça tinha falado? Agora é só pegar os peixes, abater frango. É. Liga aí. Ainda não. Ela demora um pouco pra absorver. Liga aí a torneira aí pra tu ver a pressão. Tô top, hein? Forte, Aí forte a água. E aí eu deixei ela mais alta. Se quiser encher um balde de água, olha, ficar tocando, né? fica uma distância boa ainda do balde. O de 10 litros, aquele de zinco, ele é um pouco mais alto. Eu deixei mais alto um pouco ela. Ficou bom demais, viu, pessoal? Bom mesmo. Dá pra 5 pessoas tratar peixe. 1, 2, 3, 4, 5. Falta achar, né, amor? Já até falou. A Amanda tinha falado isso ainda agora. Dá até pra 4 ou 5 pessoas tratar peixe. É difícil achar essas pessoas animadas pra tratar peixe. Mas ficou bom demais, viu, pessoal? Bancada zona boa danada, um giralzinho aí. Muito top mesmo. Aí então, pessoal, é isso aí, ó. Esse aí, ó, foi o vídeo de hoje. Agora é só aguardar as ferramentas, ó, que ainda estão ali em cima ali, ó. Tem umas lá, embaixo do outro pé de manga lá também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Foi um vídeo que eu achei bem bacana. Eu gostei bastante de ter feito aqui a bancada, né, o nosso giral aqui, que a gente estava precisando desde quando fez a cerquinha do quintal aqui, né? A gente precisava, e quando a gente abatia frango, tinha que tratar lá dentro, peixe, tinha que tratar lá, ou então colocar nessa mesinha. Quando o Samuel estava aqui, que é meu primo que já foi embora, inclusive, nós tratamos 2 vezes naquela mesinha branquinha ali, ó. Olha ela lá, ó. Mas, moço, ali, ela é baixinha, ela é só 70 centímetros de altura. A gente tinha que ir com um bocado assim, moço, as costas chega a doer. A gente tinha que pegar a cadeira para tratar sentado, que não dava não. Aí agora, inclusive, ó, esse aqui ficou de uma altura boa. Aquela nossa pia lá da área, ela tem 89 centímetros de altura. Essa daqui, eu deixei os pés dela com 83 e mais a espessura, né, da prancha, né. Nesse caso, sei lá, uns 4 centímetros, mais ou menos a prancha, acredito que ficou. E mais a altura da pia, mas é uns 4 centímetros mais ou menos. Aí então é capaz que ela, se for realmente, né, 4 centímetros, é capaz que ela ficou aí com uns 87 mais ou menos de altura. Aí geralmente o padrão é isso, é de 80 a 90 centímetros de altura. É a altura ideal para uma pia, para uma mesa e assim por diante. Depende muito da pessoa que vai utilizar, né? Se é uma pessoa mais baixinha, coloca 80 centímetros. Se é um pouquinho mais alta, né? Aí coloca um pouquinho mais alto. Como eu e a Amanda, nós não somos tão baixinhos, né? Então a gente prefere ela um pouquinho mais alta e dá para trabalhar mais bem posturado. Aí, então é isso, ó.
Se gostou do vídeo, deixa o like aí, não se esqueçam de se inscrever no canal e de passar nos canais, ó. Amanda Taide, Fernanda Taide e também Fazenda Três Quedas. Então valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!